Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Bolo de Pote e Copa da Felicidade. Esse foi um dos cursos mais pedidos pelas minhas alunas nos últimos tempos. Tenho certeza que é o curso mais esperado e que as pessoas estavam assim, muito ansiosas. E é claro, estou muito feliz de você estar fazendo parte dessa turma, tá bom? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Bia Nossetti e eu comecei na confeitaria há 6 anos atrás, quase 7 anos já. E eu comecei com bolos de pote, isso mesmo. Quando fiquei desempregada, eu não trabalhava com confeitaria, nunca tinha trabalhado com doce, bolo, nada, tá? Fazia alguns bolos para casa, mas assim, sempre fui apaixonada pela confeitaria, mas nunca fui muito de fazer essas coisas na minha casa. Foi aí que eu fiquei desempregada, como eu falei, e eu precisava de uma renda extra, eu precisava ajudar em casa, naquela época estava um pouco difícil. E aí a gente fica assim, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para poder ajudar? E foi aí que surgiu os bolos de pote. Na época nem era muito conhecido, era um produto novo, assim, que estava fazendo sucesso nas redes sociais. E aí eu resolvi tentar. Graças a Deus eu tentei. Comecei a fazer meus bolos de pote, vou até deixar algumas fotos passando aqui para vocês verem como é que eu comecei. No começo não foi fácil, fiquei muito insegura, tive muitas inseguranças e claro que eu assim não desisti. Eu fui em frente e comecei a fazer outros produtos além dos bolos de pote. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Eu e meu marido, nós trabalhamos apenas com confeitaria nesses anos, nesses 6 longos anos, e aí a gente aprendeu muito, a gente acertou muito e também erramos muito nesses longos anos. E claro que para começar na confeitaria, eu acho que o bolo de pote assim é a porta de entrada para você entrar nesse ramo. Além de ser fácil de fazer, é super fácil, é muito lucrativo, tá? Dá para vocês começarem vendendo os bolos de pote e vender com valor, bacana e ter bastante lucro, tá? Então assim, através dessas 3 aulas que eu vou trazer para vocês aqui, é interessante que vocês assistam cada uma delas porque cada uma tem um conteúdo bem bacana para vocês conseguirem fazer os bolos de pote e também o copo da felicidade, tá? Não vou trazer apenas bolos de pote, mas também teremos copo da felicidade, que agora tá assim, no momento tá sucesso, tá bom? E é claro que você não precisa investir muito para começar a fazer os bolos, né? Dá para você começar aí na sua casa, na sua cozinha, tá? Não precisa de muitos materiais. Quem não tem batedeira, eu vou ensinar uma massa perfeita no liquidificador. Então assim, não tem muito segredo e não tem desculpas para vocês começarem a fazer os bolos de pote, tá? Lembre sempre, eu comecei com bolo de pote, graças a Deus hoje eu estou aqui podendo transmitir conhecimento para milhares de mulheres e eu tenho certeza que está mudando a vida de muitas pessoas. Então não desista que assim como eu comecei lá com o bolo de pote, você também pode começar e pode mudar a sua vida. Então é muito importante que vocês assistam essas 3 aulas, é uma sequência de 3 aulas, tá? E é muito importante que vocês assistam com calma, se tiver alguma dúvida, anota a dúvida, que eu ou alguém da minha equipe vai responder a sua dúvida com muito carinho, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos começar a nossa primeira aula. Bom, pessoal, é importante que vocês saibam que na confeitaria existem vários tipos de massa para bolo, tá? Para nós fazermos o nosso bolo de pote, eu gosto de utilizar a massa pão de ló, tá? E eu trouxe para vocês aqui hoje um pão de ló no liquidificador, tá? Sei que muitas pessoas, infelizmente, não têm batedeira, então dá para fazer no liquidificador. Bia, eu não tenho liquidificador, e agora? Se não tem, pode bater na mão, tá? Usa um fouet para você bater bem os ovos e não tem problema nenhum, dá para fazer essa massa, tá? Então não é uma massa muito, que você precisa muito de um instrumento, uma batedeira planetária, não precisa, tá? Dá para começar com o liquidificador, fica muito boa e eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Pra gente começar, gente, eu vou falar para vocês aqui os ingredientes que nós vamos utilizar. Nós vamos usar para essa receita massa pão de ló, tá? De liquidificador, massa de chocolate. Vamos utilizar aqui 1,5 xícaras de farinha sem fermento, tá? Não tem fermento na minha farinha. Vamos utilizar 100 ml de leite. O leite eu gosto que seja assim morno, tá? É melhor pra gente utilizar. Vamos também utilizar 1,5 xícara de açúcar, tá? Eu tô usando um açúcar refinado. Pode usar o açúcar cristal. Também temos meia xícara de chocolate em pó 50% cacau, tá? Pode usar outra porcentagem de chocolate? Pode. Pode usar cacau black? Pode, tá? Se você quiser mais escurinho, usa o cacau black, tá bom? Temos também aqui essência de baunilha, uma colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá, aquela bem pequenininha, ou algumas gotinhas também, tá? Bem opcional aqui a baunilha.
Temos também 100 ml de óleo, óleo de soja eu estou utilizando, pode ser outro óleo também. 4 ovos, tá? E aqui no final tenho 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Fermento para bolo. Então assim, sem muito segredo, a gente vai começar a fazer a nossa receita. Primeiro de tudo, vamos bater no liquidificador os 4 ovos. Coloca os 4 ovos, tá? Vamos colocar também baunilha, tá? É a gosto a baunilha. Não tem baunilha? Pode usar raspas de limão, raspas de laranja, tá? Só a raspinha dá certo. Bia, não gosto de baunilha, posso usar outra essência? Pode. Usa a essência que você mais gostar, tá bom? Primeiro a gente vai colocar aqui então os ovos, a baunilha e o açúcar, tá? Esses 3 ingredientes aqui. Ó, colocamos aqui. E agora a gente vai bater muito bem batido essa mistura, tá? Eu vou bater por aproximadamente 5 minutos. Porém, eu bato um pouquinho, desligo o liquidificador, tá? Deixo ele parar um pouquinho para não queimar. Bato mais um pouquinho até dar mais ou menos uns 5 minutos, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu bati por aproximadamente 5 minutos, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Todos os ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? Exceto o leite, que eu deixei ele morno, tá? Os ovos, o óleo, tudo em temperatura ambiente, tá? Sempre que forem fazer bolo, ovos sempre em temperatura ambiente, tá bom? Então, gente, batemos aqui mais ou menos 5 minutos. Agora, a gente vai acrescentar o óleo e o leite, tá? A gente bateu bastante para não ficar com cheiro de ovo, tá? Por isso que a gente bateu bastante os ovos. Então aqui a gente colocou o óleo e agora o leite. Prontinho. E também o chocolate em pó a gente acrescenta no liquidificador, tá? Só isso. Agora a gente vai bater por mais ou menos 1 minutinho, tá? Só para misturar bem. E aí a gente vai prosseguir com a receita. Misturou bem, tá, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Temos aqui uma tigelinha, tá? Nós não vamos acrescentar a farinha de trigo aqui no nosso liquidificador, tá? A gente vai acrescentar aqui a parte. Ó, a gente vai colocar todo esse líquido aqui do liquidificador aqui na nossa tigela. Agora, com o auxílio de um fouet, ó, para quem não sabe, isso aqui é um fouet, nós vamos acrescentar farinha de trigo, tá? Vamos peneirar aqui no nosso líquido que batemos no liquidificador e vamos misturar bem, tá? Se você não tiver um fouet, pode usar uma espátula de silicone, tá bom? Olha só, pessoal, como que já tá ficando uma massa super bonita, né? Eu gosto sempre de ficar mexendo assim, ó, de baixo pra cima, tá vendo? Eu gosto de fazer esse movimento com o fouet. Por último, já acrescentamos a farinha, agora nosso fermento em pó. Só misturar rapidinho, tá? Não precisa misturar muito. Ó, pessoal, que massa bonita que ficou, ó. Tá vendo? Essa aqui é a nossa massa de chocolate, tá? Caso vocês queiram fazer a massa de baunilha, vocês não vão acrescentar o chocolate em pó.
Bom, pessoal, olha só. Eu preparei aqui uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, tá? Para nós fazermos o pão de ló, não precisa necessariamente você utilizar essa forma. Por quê, Bia? Porque o pão de ló depois a gente vai moer ele, deixar ele esfarelado. Então a gente não precisa que o bolo fique muito alto, pode ficar mais baixo, não tem problema. Bia, eu tenho uma forma 20 por 5, pode ser? Pode colocar em duas formas separadas. Bia, tem uma forma de 20 por 25, pode? Pode ser uma forma de 25? Pode, tá? Eu tô usando essa aqui para vocês verem que fica um bolo bem bonito. Dá até para vocês usarem essa massa para fazer bolos recheados, tá bom? Mas não precisa ser esse tamanho de forma aqui, tá bom? Usa a forma que você tem na sua casa. Ah, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, mas vocês precisam untar embaixo da forma, tá? Eu utilizei o papel manteiga, mas se não quiser pode farinhar a forma com óleo ou margarina e farinha de trigo, pode usar desmoldante, tá? É só untar normalmente e aí coloca a massa dentro da forma, tá? A minha massa aqui ficou até a metade, tá? Ela vai crescer bem, vai ficar bem bonita. E agora nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido mais ou menos 5 minutos, tá? A 180 graus. Então a gente vai demorar mais ou menos uns 50 minutos, claro que isso vai depender de acordo com cada tipo de forno, tá? Eu vou levar lá e aí eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, enquanto o bolo tá assando, nós vamos fazer uma calda para molhar os nossos bolos de pote, tá? Todo bolo de pote precisa sim molhar. A gente vai regar com uma calda, tá bom? O que nós vamos utilizar? A água, aqui eu tenho uma xícara de água, tá? 250 ml. Ó, a gente vai colocar aqui na panelinha. E também temos 2 colheres de sopa, tá? 2 colherzinhas mais cheias de leite condensado. A gente vai acrescentar aqui na nossa água, tá? Eu não gosto de molhar o bolo com leite. Gosto de fazer essa mistura, ó. Desde que eu comecei lá atrás, eu faço essa calda aqui para molhar meus bolos de pote. Mistura aqui um pouquinho, ó, para dissolver o leite condensado, tá? E aí a gente vai deixar ferver. A gente vai deixar ferver 1, 2 minutinhos, é bem rápido essa calda aqui, bem simples. Se não quiser ferver, não precisa, mas eu particularmente acho que quando a gente ferve, dura bem mais, tá? Então a gente vai ferver. E pronto, depois a gente vai desligar o fogo, tá? Vai deixar esfriar e vai colocar nos potinhos. Eu gosto de utilizar esses potinhos assim, ó, para regar o bolo, tá? Não tem uma medida certa, eu sempre compro assim, sempre troco, então eu tenho maior, menor. Então vocês compram aí o que vocês gostam, tá? E é bem baratinho, compra em loja de R$1, loja de utilidade para casa, esses potinhos aqui, tá bom? Eu sei que no começo, gente, a gente fica totalmente perdido, né? A gente fica assim pensando que caldo usar, que massa usar, o que eu vou fazer, não sei se vai vender. E é normal a gente ter essas dúvidas. Eu mesmo tive várias dúvidas no começo. Não sabia qual recheio ia sair mais, se eu ia fazer um bolo e ia ficar quantos dias na geladeira, se eu ia vender. É normal isso, a gente vai ter muitas dúvidas no começo, tá? E é por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Essas aulas da semana gratuita é justamente para ajudar vocês que estão assim, totalmente perdidas, né? Perdidos também e não sabem por onde começar, tá? Então por isso que, ó, prestem muita atenção nas aulas que eu fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar ferver aqui e a gente já volta para colocar nos nossos potinhos. Voltei, pessoal. E como eu falei para vocês, depois que a gente fez a calda certinho, ferveu, deixou esfriar, colocou aqui no potinho, sem segredo nenhum, tá, pessoal? Então, colocou no potinho, reserva. Caso você for usar somente amanhã, por exemplo, essa calda, deixa na geladeira, tá? Então, agora, reserva essa calda. Aqui, pessoal, trouxe pra vocês o nosso bolo assado, tá, ó, assadinho, fofinho, tá? O meu bolo ficou 55 minutos aproximadamente no forno. Forno 180 graus, tá? Então, assim, dá uma olhadinha depois de uns 40 minutos, dá uma olhadinha para ver se o seu bolo tá assado, tá? Lembrando também, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês é quando vocês forem ver se o bolo tá assado, vocês usem um palito de dente, tá? Não coloca garfo, não fura com faca, nem nada. Usa sempre um palito de dente e é só um furinho aqui no meio e aí você já vai saber se o seu bolo está assado,
tá bom? Então não faz aqueles furão não, que não fica legal e até sola o nosso bolo, tá bom? Agora a gente vai desenformar o bolo e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais como é que ficou esse bolo, tá bom? Olha só, pessoal, que massa top que ficou, tá? O nosso bolo. Fica perfeita, tá? Podem fazer que eu sei que vocês vão gostar. Agora a gente vai dar andamento para o nosso bolo de pote. Olha só, pessoal, agora que entra aquela polêmica de bolo de pote. Quando eu comecei lá 6 anos atrás, tinha essa grande polêmica de se a gente tritura o bolo, esfarela o bolo ou corta em fatias. Sempre foi polêmica e sempre gerou muita dúvida do que fazer, tá? Então hoje eu tô trazendo aqui para vocês a minha experiência, tá? O que eu faço com meus bolos de pote. Eu optei por esfarelar os meus bolos, tá? Eu passo no multiprocessador. Não tem multiprocessador, não tem problema, pode ser no liquidificador. Na época eu nem tinha multiprocessador, tá? Era uma época que eu tava realmente precisando. E eu usei o liquidificador naquela época por muito tempo, tá? Por muito tempo eu usei sempre o liquidificador. Então, Bia, não tem um liquidificador. E aí, o que eu faço? Aí você vai esfarelar na mão, tá? Ou também você tem a opção de cortar o bolo em fatias. O que pra mim não é tão vantajoso porque acaba que a gente não rende tanto o bolo, tá? Quando a gente corta em fatias. Agora, moído, ele rende muito mais. Fica super gostoso o bolo, tá? E assim, pra mim é a melhor opção, tá? Então, eu faço dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, vocês viram, né? Ó, o bolo, cortei pra vocês verem, tá? Certinho como ficou. A nossa massa de pão de ló, ó, bem bonito, tá? Dá pra cortar, dá pra rechear esse bolo também, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui no multiprocessador, tá? Eu vou moer aqui todo o meu bolo e vou mostrando pra vocês. Ah, pessoal, uma dica importante. Pra quem tem um multiprocessador assim, tá? Esses assim de casa, não coloca pedaços muito grandes, tá? É bom que vocês dêem uma quebrada assim no bolo, ó. Fica melhor pra vocês manter o multiprocessador de vocês, tá? Senão acaba que estraga com muita facilidade. Então é sempre bom a gente cortar assim os pedaços, ó. Tá vendo? Essa massa é boa, rapidinho, você só quebra assim. E aí fica mais fácil da gente bater aqui no multiprocessador, tá bom? E se for no liquidificador, toma mais cuidado ainda, coloca menos quantidade, quebra um pouquinho assim na mão, para que não force muito o seu liquidificador, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Tá vendo, pessoal? É muito rápido, tá? No multiprocessador é bom por isso, né? Que, assim, a facilidade é tamanha. Ó, já moí aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Não precisa peneirar nem nada. Moeu, coloca aqui num lugarzinho que vocês queiram, né? Pode colocar certinho. E vai fazer isso com todo o restante do bolo, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá moído. Tá vendo? Assim, gente, foi a forma que, ó, trabalhei por anos vendendo bolo de pote e assim, meus clientes gostavam muito, tá? Então, eu optei por fazer dessa forma e eu indico que vocês façam assim, que além de render, vai ficar muito bom o bolo de vocês, tá bom? Eu vou finalizar aqui, vou finalizar todo esse meu bolo aqui e eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre os bolos de pote. Bom, pessoal, ó, já terminei de moer todo o nosso bolo. Olha o tanto que rendeu, tá? Sobre rendimento nos bolos de pote, eu vou falar pra vocês na aula de amanhã. Por quê? Porque na aula de amanhã eu vou mostrar pra vocês vários tipos e tamanhos de pote, tá? Pra nós montarmos os nossos bolos. Então não adianta eu falar agora quanto que vai render desse aqui, porque existem vários potes e existem várias possibilidades, tá? Mas, ó, quis mostrar pra vocês que é dessa forma que nós vamos fazer o nosso bolo. E prestem atenção como esse bolo fica bem, ó,
úmido, macio, vocês estão vendo? Não fica muito seco, tá? Por isso que eu quis trazer essa massa para vocês, que é uma massa ótima para vocês fazerem os bolos de pote. Agora mais uma coisa, pessoal. Na aula de amanhã eu vou ensinar para vocês 2 super recheios maravilhosos, tá? Vamos ter recheio de Oreo, um mousse de Oreo delicioso que rende, tá? Não adianta, vocês sabem que recheio é uma coisa que não rende muito, mas esse recheio de Oreo, ele super rende e vocês vão gostar bastante, tá? É bem econômico e vale a pena vocês testarem. Também teremos recheio de Kit Kat, tá? Vamos montar os bolos amanhã também. Então, assim, a aula de amanhã tá incrível. Não dá para perder, tá? Não percam. E eu sei que vocês, a partir dessas 3 aulas que vocês vão aprender aqui nesse curso, vocês vão conseguir já alcançar o sucesso e vão conseguir fazer os bolos de pote de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a aula de amanhã. Um beijo!